Olá, boa noite. Combate à sonegação. Receita do Estado aperta o cerco a motoristas que não pagaram o IPVA em 2016. Conselho de Trânsito determina a distância mínima nas ruas entre automóveis e bicicletas. Secretaria da Educação e CEPERS fazem nova reunião para discutir o fim da greve. E um colégio de Porto Alegre tira alunos da sala de aula para resgatar as brincadeiras de rua. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Um em cada 5 veículos registrados aqui no Rio Grande do Sul está com o pagamento do IPVA 2016 atrasado. Isso significa que a arrecadação com o imposto está bem abaixo dos 2 bilhões e 450 milhões de reais esperados pelo governo gaúcho. Para diminuir o prejuízo, a Receita Estadual está aumentando a fiscalização. Hoje teve blitz aqui em Porto Alegre. Na capital, a taxa de inadimplência chega a 21%. Os veículos com placas de final 1, 2 e 3, que circulam com o imposto atrasado, foram o foco da ação. Houve um descasamento entre o vencimento do IPVA, que acabou no dia 27 do mês de abril, e o vencimento do licenciamento. O licenciamento ainda tem o final desse mês, mais o mês que vem e ainda o mês de agosto para ter os seus vencimentos. Dirigir sem o certificado de registro e de licenciamento de veículo atualizado é falta gravíssima. Isso significa pagar multa de R$ 191,53, receber 7 pontos na carteira de habilitação e ainda ter o automóvel recolhido. O problema é essa autonomia deles em querer ficar com o veículo, recolher o veículo, não dá uma chance a gente ali pagar e voltar, eu poder retirar meu carro. Tendo IPVA pago, mesmo assim eu parei, me atrasou, mas acho que tem que ter, na verdade, um pouco. Quem não paga, né? E atenção! Mesmo quem pagou, mas ainda não recebeu o documento devido ao atraso da entrega pelos Correios, também é alvo da blitz. O agente de trânsito tem uma obrigação legal de cobrar esse documento, né? Aí depois o contribuinte lá pode tentar provar que não chegou o documento, está pago. A Receita Estadual estima que 342 milhões de reais deixaram de ser arrecadados só este ano pelos 712 mil veículos inadimplentes. Cidades do interior que tenham estrutura de fiscalização de trânsito também poderão realizar blitz. Metade do IPVA arrecadado é repassado diretamente para os municípios. E o Conselho Estadual envia esta semana aos órgãos de trânsito do estado o parecer que determina uma distância mínima entre veículos motorizados e bicicletas. O descumprimento da norma pelo motorista será considerado infração média. Ciclovias ajudam a delimitar espaços, mas na maior parte dos caminhos, ciclistas e motoristas precisam conviver no trânsito de Porto Alegre. E às vezes quem pedala acaba apertado por quem acelera o motor. É um risco, né? É um risco que o ciclista corre em função disso aí, porque desequilibra. Qualquer encostão que der no ciclista ali no tráfego já desequilibra, ele perde o controle da bicicleta e vai para o chão. O Código Nacional de Trânsito prevê a distância mínima de 1,5 metro do veículo para a bicicleta. Mas na prática, a fiscalização não tem como medir este fininho para aplicar a multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira. Por isso, a mobilização pelo parecer oficial do Conselho Estadual de Trânsito, que está repassando a decisão a todos os órgãos de trânsito do estado esta semana, para mudar a forma de caracterizar a infração. Na nossa visão, inclusive, quando não acontecia isso, simplesmente tu levar uma multa por direção perigosa, não educava, porque muitas vezes o infrator não sabia no que ele estava infringindo. Agora, com essa regulamentação, junto ao Conselho do Detran, de determinar a especificação do que tipo de infração o cidadão está cometendo, ela vai ter um caráter mais pedagógico, que a nossa intenção é essa, que as pessoas param de cometer isso. A EPTC alerta para o aumento no número de ciclistas usando a bicicleta não só para o lazer, mas como meio de transporte. Na última contagem, neste cruzamento, na Protásio Alves com a Silva Só, por exemplo, foram 850 ciclistas passando no intervalo de 12 horas, no horário comercial. O
O parecer valoriza a fé pública do agente de fiscalização. Então, o parecer diz que a simples observação do agente e a fé pública que ele tem, ele pode dizer ali no campo observações que a ultrapassagem do veículo não respeitou 1,5 metro. Visualmente, para a pessoa entender o que significa, o veículo tem que se distanciar mais de meia pista para poder tirar esse 1,5 metro de distância e ter a segurança ao ultrapassar o ciclista no canto direito da sua via, né? Ele tem que ter uma direção defensiva dos dois lados. Eu acho que cada um tem que andar corretamente como tem que ser, respeitar as leis de trânsito e o ciclista ter noção também de trânsito. Isso é convivência. Isso é convivência. Foi reaberto neste fim de semana o aeroporto Sepete Araju de Santo Ângelo. Ele ficou fechado durante quase 3 anos, período em que passou por reformas para receber aeronaves de maior porte. Por enquanto, apenas aviões particulares devem usar a nova pista. Mas em setembro, a empresa aérea Azul começa a operar voos comerciais regulares entre Santo Ângelo e Porto Alegre. No ano que vem, a expectativa é de que o aeroporto também receba voos com destino a São Paulo. O dia amanhece com geada e sensação térmica muito próxima de 0 na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 5 e a máxima de 15 graus. A previsão é semelhante para a região do Planalto. Passo Fundo tem termômetros marcando entre 5 e 16 graus. Em Ijuí também deve gear e o sol aparece entre nuvens. Máxima de 17 graus. E ainda nesta edição, veja a experiência da escola que tirou os alunos de sala de aula para resgatar as brincadeiras de rua. E depois do intervalo, Governo e CEPERS fazem nova reunião para discutir a greve dos professores. Nós já voltamos. Santa Cruz do Sul amanhece com os termômetros marcando 7 graus, mas a sensação térmica será muito mais baixa. Ao longo do dia, a máxima chega aos 17. Em Santa Maria, há previsão de geada, mínima de 7 e máxima de 16 graus. Em Cachoeira do Sul, muito frio ao amanhecer. O sol predomina, mas os termômetros não passam dos 16 graus. O segundo feirão caixa da Casa Própria em Porto Alegre terminou neste domingo com mais de R$1 bilhão em negócios. Ao todo, quase 7 mil contratos foram fechados ou estão em andamento. O foco este ano era o financiamento de habitações populares. Cerca de 15 mil visitantes passaram pela feira durante os 3 dias do evento. O movimento Ocupa Tudo RS, que reúne estudantes de todo o Rio Grande do Sul, já contabiliza 128 escolas ocupadas. Os alunos reivindicam melhores condições de ensino e de infraestrutura para as instituições. Na capital, algumas escolas mantêm as aulas, mas outras aderiram à mobilização. O Colégio Protásio Alves, no bairro Azenha, continua ocupado. Os estudantes mantêm o cadeado no portão. A escola fechou 1 semana sem aulas. Mesma situação no Júlio de Castilhos, no Santana. As salas de aula e até a sala dos professores do Julinho continuam ocupadas pelos alunos. Os poucos professores que não aderiram à greve têm autorização para ficar na escola, mas a paralisação também é total. Na Escola Técnica Parobé, no bairro Praia de Belas, houve confusão esta manhã e os alunos acabaram dispensados no turno. As aulas foram normais na semana passada, pois somente 3 dos 300 professores do quadro aderiram à greve. Mas hoje cedo, o portão estava fechado. Um grupo retirou o cadeado, entrou e houve confronto com estudantes que ocupavam o prédio central desde sexta-feira. Vidros ficaram quebrados. A Secretaria de Educação do Estado foi chamada e a Brigada Militar garantiu a saída dos ocupantes para a retomada das aulas à tarde. E na Escola de Ensino Fundamental Anne Frank, no bairro Bonfim, as aulas foram normais. Como atende alunos do ensino fundamental, a escola não foi ocupada. Os cartazes estão prontos e, em datas determinadas, alunos, pais e professores farão mobilização em frente à escola.
E o secretário da Educação afirmou que vai iniciar um roteiro de visitas às escolas ocupadas para conversar com os estudantes gaúchos. Vieira da Cunha se reuniu com a direção do CEPERS para mais uma rodada de discussão sobre o fim da greve dos professores, que completou hoje uma semana. No encontro, Vieira da Cunha confirmou que o governo não vai ter condições de conceder reajuste para a categoria. A reunião a portas fechadas durou cerca de 1h30 e terminou sem acordo. O governo apresentou propostas para algumas das reivindicações da categoria. O CEPERS, no entanto, defende que o avanço é pequeno e quer que o governo apresente um plano de reajuste salarial. Pedimos para ele pôr por escrito que não vai ter reenquadramento do difícil acesso. Do PL 44 veio com a proposta de novo de esperar 90 dias, não nos serve, nós queremos que retire essa proposta. E o mais, a gente não teve avanço, a questão financeira absolutamente nada. Todos sabem que o Estado do Rio Grande do Sul sequer consegue pagar em dia a sua folha. Neste momento, lastimavelmente, é impensável para um governo responsável propor qualquer reajuste. Mas a pauta da categoria não se limita a reajuste salarial. Há outros itens em relação a esses nós estamos avançando. O secretário de Educação disse ainda que vai iniciar um diálogo com os estudantes nas escolas ocupadas. Queremos ouvir os estudantes, nós queremos que os nossos alunos participem mais, inclusive, da definição das políticas públicas na área da educação. Recebemos esse movimento construtivamente. A partir de amanhã já vou ao encontro dos estudantes para me informar sobre a sua pauta de reivindicações e para também mostrar a eles o que o governo tem feito. Uma nova reunião com o CEPERS está marcada para a próxima terça-feira. No encontro, o governo vai apresentar respostas por escrito para cada reivindicação dos professores. E agora a gente fala de mobilidade urbana. A Avenida DIC está bloqueada para obras na Severo Dúlio, zona norte da capital. O objetivo é melhorar o trânsito da região. Mas os moradores reclamam dos transtornos. A prefeitura informou que espera concluir os trabalhos ainda este ano. A cena rara agora vai ser constante. A Avenida DIC, que chegava a receber 600 carros por hora nos momentos de pico, ficou deserta. Agentes da EPTC colocaram as placas e orientaram os motoristas nas primeiras horas do bloqueio. No meio da pista de quase 2 quilômetros, está sendo construída uma ponte, que dará acesso ao prolongamento da Avenida Severo Dúlios. Com as obras, o objetivo é melhorar o fluxo de carros na região. Vai desafogar o trânsito em 30% daqueles veículos que andam ali pela BR-116, Avenida Farrapos e Avenida Sertório. E com isso também será criado um anel viário em torno imediato do aeroporto, onde que as questões de mobilidade serão muito facilitadas com esta obra. O acesso agora é apenas para os moradores da Vila DIC, que não gostaram das mudanças. 7 linhas de ônibus que passavam pela avenida tiveram o trajeto modificado. Além disso, foi criada uma linha de ônibus, a A5, para interligar a estação Transurb à Avenida das Indústrias. Já caminhamos aqui, ó. Quem mora lá no Fulaco caminha 3 quilômetros para chegar aqui e pegar um ônibus. Os carroceiros que vivem da reciclagem. Pega o lixo na Lindóia, Assis Brasil, aqui por perto. Coitados dos cavalos. Além de melhorar o trânsito na região, o fechamento da Avenida DIC é uma exigência da Infraero para a concessão do aeroporto Salgado Filho à iniciativa privada. Com a Avenida DIC fechada, vai ser possível fazer a ampliação da pista do aeroporto. É comum ver aviões passando por sobre a avenida. A obra estava prevista para a Copa de 2014, mas atrasou por causa da remoção dos moradores e da falta de financiamento. O cronograma ele foi adequado, né, depois do financiamento, né, ter sido aprovado. Atualmente ela está dentro do cronograma. Se tudo correr como previsto, o prolongamento da Severo Dúlios será concluído em dezembro.
Começa amanhã a 19ª edição da Feira Nacional do Arroz, em Cachoeira do Sul, no centro do estado. Até o próximo domingo, o evento vai promover seminários, troca de experiências e venda de máquinas e implementos agrícolas. A FENARROZ ocorre a cada 2 anos e é considerada a segunda maior feira orizícola do mundo. Predomínio de sol em toda a região leste do estado nesta terça-feira. Porto Alegre terá céu claro e temperaturas variando entre 7 e 18 graus. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam mínima de 8 e máxima de 19. No litoral norte, o dia também terá cara de outono, mínima de 10 e máxima de 17 em Tramandaí. E assista no próximo bloco. Escola da Capital resgata com alunos as tradicionais brincadeiras de rua. É em instantes. A umidade e o vento intensificam o frio em Uruguaiana e o dia nasce com sensação térmica de 0 grau. A máxima chega aos 17. Em São Borja, previsão de geada, seguida de sol entre poucas nuvens. A máxima também é de 17 graus. Alegrete amanhece com sensação térmica próxima de 0. O sol aparece entre nuvens e os termômetros sobem até os 19 graus. Gaúchos e uruguaios participam da Copa Comandante-Geral de Hipismo na fronteira entre Santana do Livramento e Ribeira. O evento, realizado durante o fim de semana, reuniu 130 competidores, entre civis e militares. Eles participaram de diversas provas, como as de salto. A competição abriu o tradicional calendário de hipismo da Brigada Militar. O PROCON e a Defensoria Pública do Estado estão oferecendo orientação jurídica gratuita aos consumidores. O serviço é uma parceria entre as instituições e o curso de Direito da PUC de Porto Alegre. A unidade móvel do PROCON vai estar no campus da PUC, nas proximidades do prédio 11 até o dia 27. A proposta é facilitar o acesso à justiça e também oferecer aos alunos da disciplina de Direito do Consumidor a oportunidade de conhecer e operar o sistema de atendimento ao público. Essa iniciativa entre o PROCON RS e a PUC visa dar uma orientação, ainda que preliminar, para o consumidor acerca de eventuais dúvidas que ele tenha com relação às questões do direito do consumidor. A ideia aqui primordial é fazer um atendimento básico, um atendimento inicial, com a integração dos alunos da PUC, para ambientar os alunos aos problemas do consumidor. O atendimento é das 10 da manhã às 4 da tarde. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite e seus derivados no país, além de grande consumidor. O alimento, que acompanha a rotina de muita gente, possui qualidades e variedades bem distintas. Nós fomos conferir de perto os tipos de leite existentes no mercado, para saber das tendências de consumo e das principais diferenças do alimento que chega à nossa mesa. A origem é a mesma, mas no supermercado, quanta variedade de marcas e de embalagens. Leite de saquinho, na caixa ou em pó. As opções são muitas e as dúvidas também. E a senhora sabe qual é a diferença entre esses 3 tipos de leite? Eu acho que esse aqui é mais durável, talvez não seja o melhor, mas eu acho mais fácil. Não, nunca parei para pensar nisso. Nos supermercados, o leite de caixinha é o líder de vendas. A praticidade e a durabilidade fazem dele o favorito para a maioria dos clientes. Mas pouca gente se pergunta qual é a diferença desse tipo de leite em relação aos demais. Do campo, o alimento vai para a indústria e é lá que surge a principal diferença entre o leite de caixinha e de saquinho: a temperatura do processo de pasteurização. O UHT, Ultra High Temperature, que é o popular de caixinha, ele é pasteurizado a uma temperatura de 150 graus centígrados, que elimina todas as bactérias do leite. E como ele depois vai envasado uma embalagem hermeticamente fechada, ele tem uma durabilidade de 4 meses, mesmo sem refrigeração. O leite pasteurizado, ele vai a uma temperatura de 75 graus centígrados e numa embalagem normalmente de saquinho, que é uma embalagem bem mais barata, mais acessível, e ele tem uma durabilidade de 3 dias.
Já o leite em pó passa por um processo de desidratação. Isso inibe o desenvolvimento de bactérias que precisam de umidade para se reproduzir. Por isso, o produto tem validade ainda maior do que o UHT, dura até 2 anos. Mas o mais nutritivo ainda é o leite de saquinho. O UHT, ele tem uma perda das vitaminas termossolúveis, que é a vitamina A, a C e a E. Os demais ingredientes, os demais nutrientes, eles ficam sem prejuízo. E o leite pasteurizado é um leite mais completo com essas vitaminas também. Só tem que ter o cuidado da refrigeração no seu processo. Só que nos supermercados, às vezes é difícil encontrar o leite de saquinho. E onde tem, a procura é pequena. Um pouco é desconhecimento do bem que faz para a saúde desse saquinho. Acho que é isso. Bem a durabilidade. Ele vem encerrar logo, né? E o pessoal dá preferência de caixinha daí. Fato é que o leite é o nosso primeiro alimento e acompanha a maioria dos brasileiros até o fim da vida, seja de qual tipo for, cru, industrializado ou presente nos derivados. A Organização Mundial da Saúde recomenda 3 doses diárias para garantir os benefícios do alimento. E tem gente que não vive sem. Café da manhã sem leite é café da manhã? Não é café da manhã, tem que ter o leite. Bagé amanhece com geada e sensação térmica próxima de 0 grau. O sol aparece entre poucas nuvens, mas a temperatura não passa dos 15 graus. Já em Pelotas, os termômetros marcam 7 graus ao amanhecer. O sol prevalece e a máxima chega aos 17. Previsão semelhante para Rio Grande, mínima de 8 e máxima também de 17 graus. Um colégio do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, está levando as crianças para brincar nas ruas novamente. A atividade faz parte das intervenções previstas para a Semana Mundial do Brincar, que acontece até o próximo dia 28 de maio em todo o país. Brincar de roda, pular corda, pular sapata. Brincar na rua, mesmo com todo o apelo dos jogos eletrônicos, ainda é a diversão favorita de muitas crianças. Você gosta mais de brincar na rua ou de jogar videogame? Brincar na rua. Mas brincar na rua, nas grandes cidades, nem sempre é possível. Meus pais não deixam, tem muito movimento perto da minha casa. Perigoso, né? Perigoso. A atividade Rua do Brincar, que acontece hoje e amanhã na rua lateral do Colégio Santa Inês, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, é parte da Semana Mundial do Brincar. A proposta é incentivar a criatividade das crianças e resgatar o caráter lúdico e cultural das brincadeiras de rua. Na realidade, o ser humano é nascido para brincar, né? Na atualidade, nesse nosso mundo contemporâneo, não é? Cada vez mais as crianças se veem presas nos espaços internos, né? As ruas não estão mais ocupadas pelas crianças, pelo brincar. Então a proposta do colégio é que eles possam vivenciar isso e resgatando já o patrimônio cultural das brincadeiras. No ano passado, a Semana Mundial do Brincar envolveu mais de 200 mil pessoas em 178 municípios de 27 estados brasileiros. As atividades de rua no Colégio Santa Inês são gratuitas e abertas à comunidade. Pela manhã, as brincadeiras acontecem das 9 às 11h30 e à tarde das 2 às 4h30. A escola fica na Avenida Protásio Alves, esquina com a rua Felizardo Furtado, no bairro Petrópolis. E a segunda edição volta amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!